Olá, vou-te agora falar sobre a distribuição normal. A primeira coisa que deves saber sobre a distribuição normal é que quando temos uma variável que segue esta distribuição, é-nos sempre dito no enunciado. Ou seja, está escrito que uma determinada variável, a variável x, por exemplo, segue uma distribuição normal, ou segue a lei normal, o que é uma grande ajuda. Outra coisa que devemos saber sobre a distribuição normal é que é uma distribuição contínua. Ou seja, a nossa variável, se for x, por exemplo, pode tomar qualquer valor e não só valores inteiros. Pode tomar um valor de x de 8,5, por exemplo, de 4,14, etc. Ok? Não toma apenas valores inteiros, ou seja, é uma variável contínua. Então, se no enunciado dissermos que estamos perante uma variável que segue a distribuição normal, temos o seguinte. Temos que x é normal com dois parâmetros aqui. Estes dois parâmetros, o μ é o valor médio e o sigma é o desvio padrão. Se nós soubermos estes dois parâmetros, podemos calcular qualquer probabilidade relacionada com esta nossa variável x. Ou seja, uma variável que siga a distribuição normal, que siga a lei normal, é a mesma coisa. Basta conhecermos o valor médio e o desvio padrão para podermos calcular qualquer probabilidade sobre essa variável. A distribuição normal pode ser representada pela curva de Gauss, que é esta curva aqui. E esta curva é centrada no valor médio, ou seja, aqui no ponto mais alto vamos ter o nosso valor médio, o nosso μ. Que para este exemplo vamos supor que tem um valor de 10. O que é que isto significa? Ora, a probabilidade é medida nesta curva como a área que está por baixo da curva. Ou seja, se eu quiser saber a probabilidade em que o nosso x seja maior que 10, neste caso maior que o valor médio, vamos ter esta área aqui toda que eu estou a assinalar a verde. Ou seja, é quando o x é maior que 10. Se por outro lado eu pretender calcular a probabilidade do x ser menor que 10, vou ter a área abaixo da curva onde o x é menor que 10. Ou seja, esta área aqui toda que eu estou a assinalar a azul. Okay. Uma das características fundamentais desta curva e da distribuição normal é que ela é simétrica. Ou seja, o somatório de toda a probabilidade será 1, né? Ou 100%. Então significa que menor que 10 vou ter uma probabilidade de 0,5. Do mesmo modo, se tiver uma probabilidade maior que 10, vou ter também a probabilidade de 0,5 ou 50%. Ok? Ou seja, é uma curva simétrica centrada na média. O ponto mais alto é sempre aqui a média. No meu exemplo disse que a média era 10. Mas isto é verdade para qualquer média. Qualquer valor médio ou média são a mesma coisa para o que nos interessa aqui. Então terei sempre à direita da média tudo que está debaixo da curva é 50%, ou probabilidade de 0,5. À esquerda da curva tudo que está por baixo da mesma será também 0,5. Vamos continuar com o nosso exemplo. Temos então aqui o valor médio, que será 10. Temos aqui uma nova curva para não ficar confuso. Então agora vou supor que aqui é 15. Então aqui seria 5. Ok? Se eu quiser calcular a probabilidade de x maior que 15, a probabilidade de x maior que 15 seria então esta zona à direita do 15, debaixo da curva.
Se eu quiser calcular a probabilidade de x menor que 5, seria esta área aqui à esquerda da curva. Ora, como a curva de distribuição normal é simétrica, o que isto vai significar é que esta área azul será igual a esta área vermelha. Ou seja, a probabilidade então de x menor que 5, a probabilidade de x ser menor que 5 é igual à probabilidade de x maior que 15. Reparem que a distância do 5 para a média e do 15 para a média é a mesma, neste caso 5 unidades. Como a curva é simétrica, então estes dois valores vão ser iguais. Qual seria o valor da probabilidade de x estar entre 5 e 10? Seria o valor desta área aqui, assinalada a rosa. E o valor da probabilidade de x, o valor da probabilidade se x estivesse compreendido entre 10 e 15, seria esta aqui a laranja, que mais uma vez seriam iguais, devido à propriedade simétrica da distribuição normal. Mais uma vez, do 5 ao 10 e do 10 ao 15 vão 5 unidades, quer num caso, quer no outro. Então estas duas probabilidades, assinaladas a rosa e a laranja, também seriam iguais. Ou seja, em linguagem matemática, poderiam escrever que a probabilidade do x estar entre 5 e 10 é igual à probabilidade do x estar entre, falta-me ali um menor, 10 e 15. Reparem que tudo isto sem eu saber o desvio padrão, apenas defini que o meu valor médio para este exemplo seria 10. Então isto é verdade para qualquer valor de desvio padrão. Ok? Vamos agora ver um novo exemplo. Neste exemplo vamos continuar a dizer que o nosso valor médio é 10. Então aqui no centro da curva. E vou dizer, por exemplo, que aqui será um valor de 8. Então se eu quiser a probabilidade de x maior que 8, será esta que eu vou assinalar a azul. Como é maior de 8, é tudo que está debaixo da curva à direita do 8. Então será tudo isto. Ok? Vamos agora ver, numa nova curva, a probabilidade de x ser menor que 12. Então a 12 seria algures aqui, e a probabilidade de x ser menor que 12 será toda a área debaixo da curva à esquerda do 12, ou seja, esta área aqui, que eu estou a assinalar a verde. Reparem mais uma vez que como esta curva é simétrica em relação à média, em relação ao valor médio, no nosso caso 10, a probabilidade de x ser maior que 8, que é o que está assinalado a azul, e aqui a verde temos a probabilidade de x menor que 12. Como o 8 está afastado apenas 2 unidades em relação à média, o mesmo se passa aqui com 12, estas duas probabilidades serão iguais, já que a área de baixo da curva será igual para as duas. Pronto, vamos agora ver em que é que influencia o desvio padrão. Repara que vimos todos estes exemplos sem conhecermos o desvio padrão da nossa variável, apenas com base na simetria da distribuição normal. Pronto, eu vou apagar tudo isto para vermos então como influencia o desvio padrão a nossa distribuição normal.
O desvio padrão é uma medida da dispersão dos valores em relação à média, ou seja, quanto maior o valor do desvio padrão, mais os valores estão afastados da média. Vamos ver aqui um exemplo a partir desta imagem. Reparem que temos aqui duas curvas de Gauss, duas curvas da distribuição normal. Reparem também que estão as duas centradas no mesmo valor, ou seja, a valor médio para estas duas distribuições é o mesmo. Então, o valor médio é o primeiro parâmetro que vem na distribuição normal, ou seja, o meu valor de A será igual ao valor de C. Vamos então agora avaliar o valor de B e de D. Reparem que é que eu referi, quanto maior o desvio padrão, mais os valores estão afastados da média. Qual é a curva em que os valores estão mais afastados da média? É a curva mais achatada, mais baixinha. Então será esta curva aqui. Então significa que o valor de D será maior que o valor de B. Porque nesta curva mais alta, em que tenho o valor do desvio padrão vale B, esta curva está mais próxima da média, está mais estreita, então os valores concentram-se mais próximos da média, então tem um desvio padrão menor. Portanto, para começar, vamos apenas dizer isto sobre o desvio padrão. Vamos agora apagar isto e passar então para os valores tabelados da distribuição normal, que são os valores que vocês têm no formulário. Ora, o que temos no formulário é então isto aqui. Então, o que isto significa? A primeira diz que a probabilidade de x estar entre a média, ou o valor médio, menos um desvio padrão, e o valor médio mais um desvio padrão, tem este valor aqui. Vamos então representar aqui nesta curva. Então, a probabilidade de estar entre o valor médio menos um desvio padrão e o valor médio mais um desvio padrão, vou colocar isto mais curto, ou seja, de estar aqui entre estes dois, a probabilidade terá um valor de 0,6827. A probabilidade da minha variável x estar entre a média menos 2 desvios padrão e a média mais 2 desvios padrão terá este valor, ou seja, estará nesta zona que terá o valor que está no formulário 0,9545. Finalmente, a probabilidade do meu x estar entre o valor médio menos 3 desvios padrão e o valor médio mais 3 desvios padrão tem o valor de 0,9973. Ou seja, nesta zona aqui, a amarelo mais forte, a probabilidade de estar nesta zona será 0,6827. Dentro desta zona toda, que envolve estes dois tons de amarelo, terá uma probabilidade de 0,9545. Dentro de toda esta região colorida, será uma probabilidade de 0,9973. Repara agora que com estes dados eu posso descobrir o valor de cada uma destas zonas, separadas por estas linhas a vermelho. Então, para esta zona aqui, para esta zona amarela mais forte, ela toda vale 0,6827. Então, naturalmente, cada uma destas vai ser metade, ou seja, 0,6827 sobre 2, que dará 0,34135. Ou seja, esta zona aqui valerá 0,34135. O mesmo do que esta. Não esquecer das propriedades simétricas, mesmo que não fosse tão óbvio descobrir o valor desta. Vamos então descobrir o valor deste amarelo mais escuro. Ora, esse amarelo mais escuro será o quê?
será a diferença entre estes dois valores. Dará a soma dos dois amarelos. Okay. Se eu dividir por 2, ficarei com cada um destes amarelos mais escuro. Ou seja, se eu pegar no valor de total de o valor médio menos desvios padrão até o valor médio mais 2 desvios padrão. Pegando nesse valor, terá o valor de 0,9545. Retirar o valor deste amarelo mais forte, que será o valor 0,6827. Vou ficar apenas com estes valores deste amarelo mais escuro. Ou seja, se eu dividir então o resultado por 2, retirarei o valor de cada um dos amarelos escuros. Então virá então o valor de 0,1359. Ou seja, esta zona aqui vale 0,1359. Apenas esta aqui, com este amarelo mais escuro. O mesmo que esta. Podemos também determinar o valor deste tom de amarelo, o mais claro de todos. Como, do mesmo modo, pegamos neste valor, que corresponde a toda a área colorida, retiro o valor de 0,9545, correspondente à junção destes dois amarelos, destes dois tons amarelos, o que vou buscar o total destes dois amarelos claros, dividindo por 2, terei o valor de cada uma das secções. Então, pego no 0,9973, subtraio os 0,9545, para ficar com a diferença entre os dois, divido a meio, divido por 2 e tenho o valor de cada uma das secções a amarelo mais claro. Isto dá 0,0214. Ou seja, aqui teremos 0,0214 e aqui também 0,0214. Finalmente, posso descobrir esta parte que está aqui a branco. Ora, como? Pego no total, ou seja, na unidade, pego na unidade e subtraio toda a zona colorida. Fico com a parte a branco. Relembro, toda a zona colorida tem o valor de 0,9973. Divido por 2 para ficar com cada uma das partes em branco. Isto tem um valor de 0,00135. Ou seja, isto vale 0,00135. O mesmo aqui na cauda do lado esquerdo. Ok, com isto então posso determinar qualquer probabilidade pedida. Eu vou-vos dar apenas um exemplo para vermos como aplicar isto. Então vamos supor que x segue uma distribuição normal com valor médio 20 e desvio padrão 4. Ou seja, o meu valor médio será 20, o meu desvio padrão será 4, então aqui tenho 24, 28 e aqui 32. Aqui 16, 14 e 16, 12 e 8. Peço desculpa. Vamos lá colocar isto direitinho. E 8. Então pede-nos
qual será a probabilidade de x estar compreendido entre 16 e 28, ou seja, entre 16 e 28 será a soma destas três zonas, ou seja, este valor mais este, okay? Então será 0,34135 mais 0,34135 mais 0,1359. Pronto, fazendo as contas, isto vem que é igual a 0,8186. Não esquecer que basta multiplicar por 100 para passar para a percentagem, né? Então seria 81,86%. Reparem que estes dois valores seria este total. Então a probabilidade que eu queria seria esta zona amarelo forte mais apenas este lado, esta aqui, do amarelo escuro. A probabilidade de x menor que 16 será então estas três zonas, esta a branco, amarelo claro e amarelo escuro. Basta somar então essas três zonas, ou seja, 0,0135 mais 0,0214 mais 0,0 desculpem, 0,1559. Ou seja, fazendo o cálculo, ficamos com 0,15865. Mais uma vez, para passar a percentagem, basta multiplicar por 100 e ficamos com isto. Reparem também que aqui o que eu queria seria esta zona aqui. Ou seja, outra hipótese de fazer seria a tudo retirar este amarelo forte e dividir por 2. Okay. Íamos obter o mesmo resultado. E pronto, sobre a distribuição normal é isto. Espero que tenham entendido bem a matéria e façam like aqui no nosso projeto. Ok? Até a próxima.